Hoje é o dia, meu irmão. O Ceará pode colar de vez no G4. Amazonas e Goiás querem mudar de vida nessa Série B, entrar no pelotão da frente que está disputando o acesso, e o Paysandu tem a chance de se afastar da zona do rebaixamento para ter uma Série B um pouco mais tranquila, né? Vamos ver os favoritos para os dois jogos de hoje e o que eles valem, o que esses jogos valem para cada um dos 4 times. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Já tivemos 4 jogos completos nessa 24ª rodada da Série B e hoje a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre mais 2 jogos, tá? A gente vai falar sobre Amazonas e Ceará, é um jogo direto pelo sonho do acesso. O Ceará tá um pouquinho mais próximo do que o Amazonas, mas o Amazonas, meu irmão, tu vai ver só, tá chegando lá. E também Goiás e Paysandu, né? O Goiás querendo voltar para essa briga de acesso e o Paysandu querendo se afastar da zona do rebaixamento o máximo possível, né? Eu me chamo Diogo Cunha, cara, e é um prazer que você esteja aqui nesse vídeo comigo do torcedorismo, nesse domingão aqui de futebol pela Série B. Cara, se inscreve no canal, porque aqui você vai seguir tudo da Série B e do futebol brasileiro. É um canal dedicado ao futebol brasileiro, então, cara, se inscreve, deixa sua curtida porque me ajuda demais. Vamos começar falando aí sobre Amazonas e Ceará, jogo às 16 horas desse domingo. Cara, aliás, um salve para você que tá vendo esse vídeo cedinho aqui. Comenta aqui embaixo aí, tô vendo cedinho assim que lançou, pra eu dar um salve para você especificamente, tá? Então, cara, o Amazonas, cara, tá a 3 jogos sem perder nessa Série B. Tá arrancando nesse segundo turno, vem de um ótimo jogo aí contra o Santos, né, jogando na Vila Belmiro, jogou melhor que o Santos boa parte do tempo. Nos jogos anteriores venceu Ponte Preta e venceu o CRB jogando em casa. A última derrota do Amazonas na Série B foi pro Sport, aquele jogo que o Amazonas começou perdendo por 2-0, empatou e aí tomou o gol da derrota no finalzinho, né? Então é um time que tá a 4 jogos sem perder dentro de casa e isso faz muito. É um dos grandes motivos do Amazonas ter tido essa arrancada na tabela, né? A forma como o time tá jogando dentro de casa. O time vem de 3 vitórias seguidas dentro de casa, tá? Então é uma forma de atuar que o time A11 se encontrou, né? De jogar dentro de casa. Um time que tá começando a pressionar bastante seus adversários desde o início do jogo, né? Então é a forma como o Amazonas tem jogado quando faz seus jogos em casa, né? Então o time com essa arrancada já tem 31 pontos na tabela, então tá nesse momento, né? Antes desse jogo começar, tá a 8 pontos atrás do G4. Se vencer o Ceará hoje, entra nesse pelotão da frente, né? Se aproxima do Ceará, né? Fica um pontinho ali do Ceará, né? Fica muito perto, né? Reduz a distância para um adversário direto. Fica esses 5 pontos aí da zona de classificação. Não é, meu Deus, fica colado no G4, mas começa a ter o direito de sonhar com acesso, né? E pro Amazonas seria algo absurdo. O time faz a sua primeira Série B, né? É o atual campeão da Série C, faz a sua primeira Série B e já tá subindo bem na tabela. Acredito que o Amazonas não corra mais risco de queda, né? Já tá com 31 pontos, então falta pouco ali para chegar naquele número mágico, né? Então, cara, o Rafael Lacerda, treinador do Amazonas, vai ter Dentinho à disposição, sim, aquele que não joga há 2 anos, o último jogo dele foi pelo Ceará, 2 anos atrás, né? Ex-Corinthians. Lidou com muitas lesões ao longo dessas últimas temporadas e ele foi regularizado no BID, deve ficar no banco de reservas. Mas, né, o Amazonas tem o desfalque de Barros, tá? Ele tá suspenso para esse jogo de hoje. Tomou o 3º cartão amarelo contra o Santos. Do lado do Ceará, cara, esse aqui é o jogo mais importante dessa temporada de Série B. Até porque, cara, na situação do Ceará, o próximo jogo sempre vai ser o mais importante, né? O time tem que recuperar tudo o que fez no primeiro turno ruim. Então, não tem mais espaço para erros o time do Ceará, né? Então, vencendo esse jogo de hoje, confronto direto, né? Deixa um adversário para trás e fica a 1 ponto do G4, já que o Vila Nova perdeu já na rodada, perdeu para o Novo Horizontino, então o Ceará vai ficar a 1 pontinho do Vila Nova, que tá ali na 4ª posição. Até o empate hoje não é ruim pro Ceará, tá? O empate já deixa o time a 1 jogo de distância do Vila Nova, né? Podendo também assumir essa 4ª posição na próxima rodada. O time tem que pontuar hoje, não pode perder. E vencer é uma coisa absurda, né? O Ceará vem de 2 vitórias seguidas na temporada. A última vitória, cara, deu moral demais pro Vozão, venceu o Novo Horizontino num Castelão lotado, foi um jogo gigante, tá? Gol no finalzinho de pênalti do Saulo Mineiro, mas um bom jogo do Ceará. O time tá muito competitivo.
mas anda um pouco inconstante, né? Antes dessas 2 vitórias seguidas, perdeu de Goiás e Mirassol, né? Então, um time que tem tido esses altos e baixos nesse início de segundo turno. Mas se vencer hoje, deixa isso para trás, engata a 3ª vitória seguida e muda de patamar. Cola de vez nos líderes da competição. É um time que nos últimos 8 jogos só perdeu 2 partidas, então tá numa ótima fase. Encaixou com o Léo Condé, né? O Léo Condé conseguiu encaixar esse time. E pro jogo de hoje, né? O Ceará terá a volta de Rafael Ramos e Felipe, tá? Estão relacionados para esse jogo. Lourenço e Ramon Menezes seguem lesionados, seguem desfalcando o Ceará. Eles ainda estão aí no departamento médico, mas Vaguinho e Luca retornam de suspensão, estão de volta para o Ceará. E, cara, o Ceará que tá com Saulo Mineiro e o Eric Pulga, os dois em grande fase, né? Eles são os líderes em participações em gols do time e estão confirmados para esse jogo de hoje. Estão jogando muita bola, tá? Retrospecto entre esses 2 times. Só tivemos um jogo na história, que foi ali no primeiro turno. O Ceará venceu por 2-1 esse time do Amazonas, né? E jogando hoje fora de casa vai ser um jogo muito equilibrado, tá? Como eu falei, o Amazonas consegue imprimir, né, um ritmo forte de jogo jogando em casa. Nessas 3 vitórias seguidas, talvez esse seja o adversário mais forte que o Amazonas vai pegar jogando em casa, é o Ceará, né? Então vai ter muito mais dificuldade de fazer essa pressão pós-perda que o time do Amazonas fez muito bem nos últimos jogos em casa. O time do Ceará, ele tá conseguindo sair dessas pressões no seu campo de defesa com um pouco mais de tranquilidade, né? E, cara, o Vozão tá em grande fase, né? Então, pra mim, é favorito pra esse jogo de hoje, com 3 raios pro Ceará, 2 raios aí pra Amazonas. É um jogo que vai ser muito equilibrado, decidido no detalhe, mas eu vejo o Vozão favorito, tá? Se você vai nesse jogo ou vai no próximo jogo que eu vou conversar, já sabe, né? Filma a festa da sua torcida, posta no seu Instagram e me marca que eu vou repostar todos os stories de todos os torcedores direto do estádio. Inclusive, cara, também me segue lá no Threads, né, que é o Twitter do Instagram, já que o Twitter foi bloqueado. Tô passando informações lá também nesse Threads aí do Instagram, beleza? Cara, o outro jogo que nós teremos hoje será Goiás e Paysandu às 18h30. Um jogo importante demais para os 2 times. Pode virar a chave tanto do Goiás quanto do Paysandu, tá? Pro Goiás vale a permanência da proximidade do G4, né? Vai permanecer próximo da zona de classificação para a Série A, porque hoje são 7 pontos de distância e vencendo reduz para 4. Se perder ou empatar, fica ainda aí a 7, 6 pontos de distância e é muita coisa, né? O Goiás é um time muito inconstante, como a maioria dos times da Série B. Ele vence uma, perde uma, vence 2, perde 2, tá muito inconstante, né? Só que vem de 2 vitórias seguidas jogando na Serrinha, jogando em casa, né? E o jogo de hoje é lá. A última vez que o Goiás entrou em campo, acabou perdendo pro Ituano, um jogo ruim, tá? O Wagner Mancini ainda não conseguiu colocar uma consistência nesse time do Goiás. E vai para esse jogo com o que tem de melhor, né? Tem o retorno do Paulo Baia, que fez muita falta aí no último jogo, e também o Douglas Teixeira, né, que ele tava com uma virose, tá de volta para esse jogo de hoje. Mas, né, o Sander, o Juninho, Ângelo Rodrigues e o Edson, eles também estavam machucados, só que agora eles foram liberados pelo departamento médico, estão à disposição aí do Wagner Mancini, só que o Nathan Melo tá suspenso aí, recebeu o 3º cartão amarelo, não vai pro jogo hoje, tá? Do lado do Paysandu, cara, o time aí tá chegando em crise, né? Vem pra essa partida em crise e é o pior momento de toda a temporada 2024 que o Paysandu tá atravessando. São 7 jogos sem vencer, 4 derrotas e 3 empates nesses últimos 7 jogos. Despencou na tabela do sonho do acesso. O Paysandu agora tá preocupado com o rebaixamento. Fora de casa, né, que é a situação que o Paysandu vai enfrentar hoje, só venceu 2 jogos, empatou 5 e perdeu 5, né, então não tem bom retrospecto jogando fora de casa aí o time do Paysandu. A gente sabe que o Hélio dos Anjos tem muita moral no Paysandu, é um excelente treinador, tem uma sinergia absurda com a torcida bicolor, só que, cara, tá pressionado por resultados, não tem jeito, tem que apresentar resultados. Acho que ele é a melhor pessoa para comandar o Paysandu nesse momento, não vejo uma demissão do Hélio dos Anjos como algo bom para esse time do Papão, mas o fato é que a luta do Paysandu hoje é pela permanência na Série B, tá? Então, nesse quesito,
né, nesse contexto, o CRB, que é ali o primeiro time fora da zona, já perdeu o seu jogo nessa rodada. A Chapecoense e o Botafogo, que estão ali, Chape dentro da zona e Botafogo ali próximo, empataram seu jogo. Então esses 3 times já tropeçaram. Então se o Paysandu vencer hoje, fica muito mais tranquilo, né? São 4 pontos hoje pro Ituano. Pode ficar a 7, o Ituano que ainda joga nessa rodada, se não me engano, enfrenta o Sport. Então boa chance do Ituano tropeçar, e o Paysandu vencendo fica bem mais tranquilo, né? Então é um jogo importantíssimo pro Paysandu. E para esse jogo de hoje, L dos Anjos vai ter Leandro Vilela de volta à disposição, só que tem um desfalque, meu irmão, pesado, tá? O Casares, que vem sendo um dos principais jogadores do Paysandu desde que chegou, tá suspenso, e o outro desfalque é Nicolas, que também tá tratando lesão, não vai pro jogo hoje. Inclusive o Nicolas tem lidado com algumas lesões aí ao longo dessa Série B. A diretoria do Papão contratou o Joel, né? O Joel é novo centroavante aí do Paysandu, já foi inscrito no BID, tá à disposição aí da comissão técnica, tá? Deve começar no banco esse jogo. Retrospecto entre os dois times, tá? Na Série B, só jogos de Série B, tá? Deixando isso bem claro, só retrospecto de Série B. Esses times se enfrentam em Copa Verde, se enfrentam em outras competições, mas na Série B se enfrentaram 8 vezes. O Goiás venceu 5, tivemos 3 empates, e o Paysandu nunca venceu o Goiás em jogos válidos pela Série B. O primeiro turno foi 1-1, deu uma polêmica ali dos Anjos falando que o Goiás tinha uma folha salarial gigante, que o Thiago Galhardo recebia 450 mil, o Thiago Galhardo respondeu dizendo que não, que era mais, de brincadeira, né? Então tem essa mini polêmica aí entre esses dois times. E pro jogo de hoje, cara, eu vejo o Goiás favorito, tá? Pra esse jogo com 3 raios contra 2 do Papão. O time do Goiás, apesar de inconstante, pelo menos tá inconstante, né? Porque o Paysandu tá constante, só que na baixa, né? Só perde, só empata, não tem conseguido imprimir um ritmo de jogo que seja linear durante os 90 minutos, né? Hora o Paysandu imprime um pouco de pressão, mas logo depois cai fisicamente. É um time que tá com a cabeça um pouco fora do lugar, e tecnicamente também os jogadores não estão atravessando a sua melhor fase. Sem Nicolas, sem Casares, o time sente muito. Para mim, o Goiás é favorito hoje. Coloca aqui embaixo os seus favoritos também, se você discorda ou se você concorda comigo, e as suas apostas, cara. Pô, tá muito maneira essa comunidade aí que vocês estão fazendo nos comentários aí, se ajudando aí nas apostas. Se você vai apostar, já sabe, né? Só o dinheirinho do pão, 5 reais, 10 reais, nada que vai fazer falta no seu orçamento, é só uma brincadeira. Mas, cara, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. Não se esquece de se inscrever. Vídeos como esses aqui tem ao longo de todas as rodadas da Série B. No final a gente vai analisar a rodada inteira, tabela da Série B. Aqui tudo de futebol brasileiro você assiste. Deixa sua curtida no vídeo. Cara, deixa a curtida porque me ajuda muito, cara. Se você tá até aqui é porque você gostou. Então deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.